Você já deve ter visto em noticiários, jornais ou até na sua roda de amigos o assunto Bitcoin deve ter aparecido. Mas seja franco comigo, você sabe o que é o Bitcoin? Sabe para que ele serve? Os benefícios, os riscos, quando e por que ele foi criado? Então, senta aí na sua cadeira confortavelmente, prepara uma pipoca que hoje o vídeo está com muito conteúdo e você vai sair daqui dando aula sobre Bitcoin. Bora lá! Eu confesso a vocês que eu também não entendia muito bem como que funcionava o Bitcoin e por esse tema estar sendo muito debatido e eu receber muitas dúvidas de vocês lá no meu Instagram, eu resolvi preparar esse vídeo para vocês para te explicar de forma simples e prática como que o Bitcoin funciona e o seu ecossistema, o blockchain, e não só isso, mostrar o meu racional por trás do investimento em Bitcoin e por que eu acredito que investir nessa criptomoeda é um investimento convexo, ou seja, tem mais a ganhar do que a perder. Mas antes disso, se esse tipo de conteúdo desperta o seu interesse, considere deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala de economia, finanças, mercado financeiro, empreendedorismo e tudo ao que tange ao dinheiro. Então deixa o like, se inscreve no canal, que isso mostra para o YouTube que é um conteúdo maneiro, além de ajudar o canal a crescer e mostrar essa mensagem para mais e mais investidores. Deixa o seu like? Muito obrigado, valeu. Bom, vamos lá, o que é o Bitcoin? O Bitcoin nada mais é do que uma criptomoeda, uma moeda digital, criada no pós-crise de subprime, lá nos Estados Unidos. Mas por que o Bitcoin foi criado, primeiramente? Qual o seu intuito? Qual a sua finalidade? Assim como na Renascença, onde grandes pintores se reuniam para levantar bandeiras, para fazer movimentos artísticos, ocorreu o chamado movimento cypherpunks. A diferença era que, ao invés de pintores, eram entusiastas da criptografia, eram programadores, pessoas que gostavam de tecnologia. E um dos ideais desse grupo era criar uma moeda descentralizada, ou seja, que não tivesse nenhum intermediário entre as pessoas, seja ele bancária, seja ele governamental, a fim de diminuir as taxas, diminuir a burocracia ou uma possível ingerência, sei lá, de um governo sair imprimindo dinheiro e gerar inflação e assim prejudicar a população. Então, um dos intuitos desse grupo era criar uma moeda descentralizada. E no ano de 2008, um usuário chamado de Satoshi Nakamoto publicou o white paper em um dos fóruns que ocorriam as discussões, os encontros desse grupo Cypherpunks, contendo as diretrizes do Bitcoin. Era um documento de cerca de 8 páginas que continham todas as regras, as diretrizes em como que o Bitcoin iria funcionar. Ninguém sabe quem é o Satoshi Nakamoto, se é um homem, se é uma mulher, se é um grupo, se é eu, se é você, sei lá, ninguém sabe. Mas o que todo mundo sabe é que a sua invenção revolucionou a forma como a gente vê o dinheiro hoje em dia. Valeu, Nakamoto. Pedro, eu entendi para que serve o Bitcoin, entendi que Satoshi Nakamoto é um verdadeiro gênio, mas cara, isso aí é seguro, não tem ninguém regulamentando. Pois é, no primeiro momento, pode parecer que é uma zona, pode parecer que é a verdadeira várzea, terra de ninguém, mas justamente por ser descentralizado, cada usuário tem autonomia de fiscalizar o que está acontecendo na rede e assim contribuir para ela ser mais eficiente e mais segura. E justamente por não depender de uma pessoa só, torna-se menos autoritário e, consequentemente, mais justo. Pedro, onde é que esse Bitcoin é transacionado? Quem que autentica as negociações? Como que funciona esse sistema? Vamos lá, primeiramente, o sistema que rege o Bitcoin é chamado de blockchain. E dentro do blockchain existem dois tipos de usuários. Existem as pessoas que transacionam a moeda, compram e vendem os Bitcoins, e existem os mineradores, as pessoas que trabalham intrinsecamente dentro da rede para fazer com que ela melhore e seja mantida. Vamos lá, eu sou um usuário de Bitcoin e aí eu transaciono, eu compro ou vendo um Bitcoin. Mas, cara, quem que legaliza isso? Quem que autentica isso nos parâmetros do blockchain, nos parâmetros daquele white paper que a gente viu lá atrás do Bitcoin? São os mineradores. Mas pra gente entender o papel dos mineradores, a gente tem que entender o que é o blockchain. O blockchain, ele nada mais é, como o próprio nome já diz, uma cadeia de blocos. Ou seja, ele representa como se fosse um livro razão de uma padaria, onde você escreve tudo que entra, tudo que sai, para quem entra, para quem sai. O blockchain, ele registra todas as operações feitas em Bitcoin na história. E a cada 10 minutos, um bloco, ele é transacionado. E dentro de cada bloco, ocorrem cerca de 4.000 transações. Só que para realizar essas transações autenticadas, os mineradores que fazem essa autenticação, eles precisam resolver problemas matemáticos super complexos, onde a cada 10 minutos ocorre um problema. Então todos os computadores de todo mundo que são mineradores, eles tentam resolver esse problema. E quando eles resolvem esse problema, a autenticação é feita, a transação é validada e a cada pessoa que fez essa autenticação é dado como recompensa os chamados satoshis. Satoshi nada mais são do que os centavos do Bitcoin, entre aspas, são frações do Bitcoin. O nome é Satoshi em homenagem ao nosso amigo Satoshi Nakamoto, criador do Bitcoin. E essa ação dos mineradores em autenticar todas as transações que estão ocorrendo dentro do blockchain é chamado de Proof
of Work, ou seja, prova de trabalho. Há um tempo atrás, qualquer pessoa podia minerar Bitcoin, só que com o aumento da carga computacional, com o aumento dos mineradores, foi necessário que o investimento em cima de poder computacional, porque pessoas conseguiam monopolizar, resolvendo os problemas de forma muito mais rápida do que outras pessoas, com processadores muito melhores. Então as pessoas começaram a balizar, investindo cada vez mais em mineração, mais em poder computacional, para conseguir minerar esses bitcoins. Agora, para você conseguir fazer isso hoje em dia, necessita de muito capital despendido para investir nesse maquinário, não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Mas o questionamento pode ocorrer, Pedro, tá bom, os mineradores vão ficar minerando bitcoins e jogando bitcoins no mercado. Isso não faz com que ocorra inflação? O Satoshi Nakamoto pensou lá atrás nesse processo inflacionário e deixou claro no white paper que a cada 4 anos, a recompensa que os mineradores iriam ganhar pela autenticação de cada bloco iria cair pela metade. Hoje em dia, a gente está em cerca de 6,25 bitcoins por bloco autenticado. E daqui a 4 anos, no ano de 2024, vai cair para 3,125. E daqui a 4 anos, vai cair para 1 ponto não sei que lá o que. E assim sucessivamente. Até que no ano de 2140, vão ser minerados ao todo 21 milhões de bitcoins. Então a demanda está cada vez mais crescente e a oferta já está dada. Não tem como criar mais do que 21 milhões de bitcoins. Por isso, ela é considerada uma moeda deflacionária. Ou seja, seu poder de compra, seu valor, ele tende a aumentar com o tempo. Diferentemente das moedas fiduciárias, como o franco suíço, o dólar, o real brasileiro, que a cada ano os governos e os bancos centrais vão imprimindo mais dinheiro e desvalorizando o poder de compra da sua moeda. Agora que você entendeu tudo sobre o Bitcoin, como que ele funciona, o seu ecossistema, blockchain, autenticação, mineração, tudo, eu resolvi trazer algumas curiosidades aqui. A primeira curiosidade é que apesar de ter sido criado no ano de 2008, a sua primeira transação ocorreu no ano de 2010, onde um usuário chamado Laszlo Hentges, eu não sei falar o nome desse cara, já tentei falar 200 vezes, essa é a terceira ou quarta vez que eu tô gravando esse take, enfim, disse o seguinte: eu vou dar 10 mil bitcoins para quem trazer na minha casa aqui 2 pizzas grandes que dê para sobrar para eu comer no café da manhã de amanhã. E disse lá a descrição dos sabores que ele gostava, do que ele queria na pizza. A pizza poderia ser feita pela pessoa ou comprada em qualquer lugar. Se a gente está falando de 10 mil bitcoins, hoje a gente está falando de basicamente 1 bilhão e 800 milhões de reais. Claro que ninguém naquela época ia saber, mas eu de verdade espero que a pizza tenha sido a pizza mais saborosa da história da humanidade, porque, meu irmão, 10 mil bitcoins, esse cara deve estar se remoendo hoje, cara. Nossa senhora. A segunda curiosidade é que o investidor Ray Dalio, gestor da Bridgewater, numa conferência CoinDesk desse ano, disse o seguinte: o maior risco do Bitcoin é o seu sucesso. Quanto mais economizarmos, mais você pode dizer, prefiro Bitcoin do que um título. E publicou um artigo em fevereiro desse ano no seu LinkedIn dizendo que o Bitcoin é um ativo alternativo muito semelhante ao ouro e que a invenção do Bitcoin é uma invenção e tanto. A terceira curiosidade é que existe muito Bitcoin perdido por aí. Estima-se que 140 bilhões de dólares em Bitcoin, ou 20% de todo o Bitcoin que tem por aí, estão em carteiras perdidas ou abandonadas. Um programador alemão chamado de Stefan Thomas perdeu a senha da sua carteira que contém 7 mil bitcoins, mas isso piora. Esse dispositivo que ele armazenou os bitcoins dá ao usuário 10 tentativas e o cara já tentou 8 vezes sem sucesso. Só que isso vai piorar, calma. Se não conseguir destravar a senha desse dispositivo em 10 tentativas, o aparelho criptografa e trava o aparelho para sempre. Eu não acho que nessas 10 tentativas ele vai conseguir muita coisa não. Vamos lá, a melhor parte eu deixei para o final. Qual é o meu racional por trás do investimento em Bitcoin? Primeiramente, como qualquer outro ativo na minha carteira, eu separei uma parte mínima e máxima de exposição a esse ativo, que gira em torno de 5 a 10%. E eu separei 3 pontos aqui que fizeram com que eu botasse o Bitcoin na minha carteira. O primeiro ponto é que o ouro é muito comparado com o Bitcoin, falando que o Bitcoin é o ouro digital, enfim. Só que eu acho que o Bitcoin vai até além em questão de confisco. Já ocorreu algumas vezes na nossa história confisco do ouro, como por exemplo o próprio Banco Central americano confiscou no ano de 1933, no governo Roosevelt, o ouro da população, o ouro dos cidadãos. Enquanto que o Bitcoin nunca houve história de confisco efetivamente. Então eu protejo meu patrimônio contra um possível confisco. O segundo ponto é contra a inflação. A gente viu que o Bitcoin é uma moeda deflacionária, ou seja, ela aumenta o seu poder de compra ao longo do tempo. E com o movimento dos bancos centrais imprimindo dinheiro e aumentando a liquidez na economia, a gente sabe que isso no médio e longo prazo vai gerar muita inflação. Então ter Bitcoin protege o meu poder de compra ao longo do tempo, no longo prazo. E o terceiro ponto é que, na minha opinião,
pode ser que na sua não seja, mas na minha opinião, essa posição é extremamente convexa, onde eu tenho muito mais a ganhar do que a perder. Porque afinal de contas, se o Bitcoin for a zero, não valer mais nada, eu perdi 10% do patrimônio no máximo. Mas ninguém sabe o quanto que o Bitcoin pode bater. Pode bater $1 milhão, $2 milhões, ninguém sabe. Então se o ativo se multiplicar muitas vezes, beleza, eu ganhei muito dinheiro. Se ele for a zero, eu perdi 10% do meu patrimônio. Então eu tenho muito mais a ganhar do que a perder. Na minha opinião, é uma posição totalmente convexa. Mas isso é a minha visão, é a minha filosofia de investimento. Você, como estudioso, como investidor de longo prazo, deve agora buscar outros vídeos que possam até falar coisas parecidas aqui, ou até dissonantes, para aguçar o senso crítico e fazer com que você melhore como investidor ou investidora. Aqui, meu papel foi te mostrar como que funciona o blockchain, como que funciona o Bitcoin, para você entender no que você está investindo e não sair comprando porque fulano de tal ou porque pessoa tal falou para você investir em Bitcoin porque vai subir. Você deve investir no que você entende, para você entender se isso faz sentido para sua carteira de investimentos, para sua filosofia de investimentos ou não. E mais, você deve entender que esse é um mercado muito volátil, que contém muito risco, e o Bitcoin ainda não se provou no tempo como o ouro, que já é comercializado há mais de 4 mil anos. Você deve entender que isso é uma promessa, ainda não é uma realidade, Bitcoin, infelizmente, mas é algo que, ao meu ver, pode ser muito vencedor ao longo do tempo, como vem sendo, apesar de todos os tweets de Elon Musk, apesar de todos os boicotes, enfim. Sem mais delongas, grande abraço, vou ficando por aqui. Meu nome é Pedro Mucioli e esse é o Multivalor.